Bom dia, eu sou a professora Raquel Betty Pimenta, sou professora aqui na Escola Superior de Advocacia na OAB, na pós-graduação em Advocacia Trabalhista. Estou muito feliz com o convite recebido dos professores Antônio Fabrício Gonçalves e Antônio Raimundo Queiroz para estar com vocês nesse seminário virtual tão importante que está discutindo vários temas que alteraram com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017. Hoje, fui convidada para tratar do tema ultratividade das normas coletivas. Esse tema da ultratividade ele apareceu na reforma trabalhista, na lei da reforma trabalhista, com uma pequena alteração no parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que incluiu, no final da redação já existente do parágrafo 3º, a expressão sendo vedada a ultratividade. E a inclusão dessas palavras parece que foi uma alteração pequena, mas ela pode ter uma grande repercussão nas relações de trabalho. Então, qual que é a minha proposta para a nossa aula de hoje sobre a ultratividade das normas coletivas? Eu vou trabalhar alguns conceitos relacionados com a elaboração dos instrumentos coletivos de trabalho. Vamos retomar o histórico da evolução doutrinária e jurisprudencial ocorrida sobre o tema da ultratividade, explicando as diferentes teorias, o que vem prevalecendo na jurisprudência, qual a visão do TST e do STF nesse tema, o que a reforma está propondo com a inclusão dessa vedação da ultratividade expressamente no parágrafo 3º e quais podem ser os possíveis desdobramentos dessa alteração. Para começar, eu queria só relembrar alguns conceitos básicos sobre quais são os instrumentos coletivos de trabalho, quais são as espécies normativas que a gente vai ficar fazendo referência o tempo inteiro. Como todos sabem, o direito do trabalho ele não tem apenas uma fonte formal. A gente convive numa pluralidade de fontes normativas, certo? E não só a legislação, como também a Constituição, os tratados internacionais do trabalho incorporados ao ordenamento interno, as portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, são fontes heterônomas, produzidas por um terceiro para incidir nas relações de trabalho. Mas é muito importante também a incidência das fontes autônomas, que são aquelas fontes produzidas pelas próprias partes da relação de trabalho. No procedimento de negociação coletiva, os sindicatos representativos das categorias econômica e sindicatos representativos das categorias profissionais entram em um diálogo e exercem, pela sua autonomia coletiva, um poder de criar normas autonomamente negociadas para incidir no campo das relações de trabalho. E aí, através dessa negociação coletiva entre entidades sindicais representativas, a gente cria o que se chama de convenção coletiva de trabalho. A definição legal das convenções coletivas de trabalho está no artigo da CLT 611, cabeça, caput. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, esse é o conceito legal das convenções coletivas de trabalho. São os instrumentos normativos coletivos gerados da negociação coletiva entre sindicatos representativos das categorias econômica e profissional. Mas a gente sabe também que, às vezes, uma empresa negocia diretamente com o sindicato profissional, em condições mais particulares dessa empresa. E isso também é permitido. No parágrafo 1º do artigo 611, temos a definição legal do acordo coletivo de trabalho. Fala o seguinte: é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas correspondentes da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas, nas respectivas relações de trabalho. Então, quando uma empresa individualmente ou um grupo de empresas, não através da sua representação pelo sindicato da categoria econômica, mas
sozinhas, por sua atuação já ser considerada em si uma atuação coletiva, elas sentam para negociar com o sindicato profissional e elaboram um acordo coletivo de trabalho. É muito comum, por exemplo, acordos coletivos para estipulação de turnos de trabalho específicos para essa empresa, ou a participação nos lucros e resultados é gerada em acordos coletivos de trabalho. Então, existem esses dois tipos de instrumentos coletivos negociados diretamente pelas partes, as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho. Ainda existe um terceiro tipo de instrumento coletivo, que não são propriamente gerados pelas partes, mas que também convive nesse panorama de instrumentos normativos, que é a sentença normativa. Se vocês se lembram, a ação especial trabalhista de dissídio coletivo, que é uma particularidade do poder normativo da Justiça do Trabalho aqui em nosso país, a sentença normativa, que é a decisão proferida dentro dessa ação de dissídio coletivo, ela, apesar de ser uma decisão judicial, ela tem essa natureza de criar condições de trabalho aplicáveis às categorias econômica e profissional que tiverem discussão no dissídio coletivo. Então, a sentença normativa ela também será um instrumento coletivo, nessa perspectiva, vigente para reger as relações de trabalho dessas categorias econômica e profissional. Então, nós temos as CCTs, Convenções Coletivas de Trabalho, e as CTs, Acordos Coletivos de Trabalho, e também o raciocínio aplicado às sentenças normativas, que são as decisões proferidas em dissídio coletivo, quando as categorias que não conseguiram negociar e exercer autonomamente esse poder de criar suas normas coletivas, levam à apreciação do Poder Judiciário esse poder de criar essas normas. A CLT, quando foi criada, na década de 40, ela não previu, inicialmente, um prazo máximo de vigência para esses instrumentos normativos, não previu muitas regras relacionadas à validade no tempo desses instrumentos normativos. Foi um decreto-lei de 1967, o Decreto-Lei 229, de 67, que incluiu algumas normas na CLT sobre o procedimento de registro dos instrumentos normativos perante o Ministério do Trabalho, normas sobre qual era o prazo para fazer esse registro, como que deveriam ser, em quantas vias, e incluiu na CLT, atualmente em vigor, o parágrafo 3º, que previu um prazo máximo de vigência para as convenções coletivas de trabalho e para os acordos coletivos de trabalho. A atual redação, então, ainda em vigor da CLT, antes da reforma de 2017, não será permitido estipular duração de convenção ou acordo superior a 2 anos. Vejam, gente, que esse prazo de vigência máxima de 2 anos foi mantido na parte inicial do parágrafo 3º do 614. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos. Mas essa redação dada pelo Decreto-Lei 229, de 67, parava aí, nessa limitação de 2 anos. E o que a reforma tentou trazer, incluiu, na CLT, esse final do parágrafo 3º, sendo vedada a ultratividade. Então, vamos entrar agora propriamente no termo, o que se entende por ultratividade de normas coletivas. Esse termo, ultratividade, ele é utilizado também no direito penal, quando a gente fala de ultratividade das leis penais, o alcance temporal das leis, e na área trabalhista, a gente utiliza esse termo ultratividade para tratar das normas coletivas, e é um termo utilizado para falar da relação dessas normas coletivas, a perpetuação da validade delas no tempo, após o prazo de vigência ter se esgotado. Para a gente entender um pouco as teorias existentes acerca da ultratividade, a gente precisa trazer as 3 grandes correntes. A primeira, que defendia... a primeira corrente, que defende que as normas coletivas de trabalho pactuadas pelos sindicatos
tanto nas convenções coletivas de trabalho quanto nos acordos coletivos, teria um efeito de incorporação contratual aos contratos de trabalho dos trabalhadores. Essa primeira corrente é a da aderência irrestrita. A segunda corrente falaria que não, que essa aderência contratual não é possível, porque as normas coletivas elas têm natureza de ato-regra, uma natureza quase legal, né, uma natureza normativa parecida com a da lei. Então, elas têm uma validade determinada ao prazo de duração, perdendo a vigência, também não podem ser aplicadas, não têm mais validade. E uma terceira corrente é da aderência por revogação. Então, vou explicar de novo as diferenças das correntes da aderência irrestrita, da aderência limitada ao prazo de duração e a aderência por revogação. A primeira da aderência irrestrita é aquela primeira corrente que eu disse, em que alguns defendiam, antes mesmo dessa limitação de vigência ou da construção que existia na jurisprudência vedando a aderência contratual, alguns doutrinadores defendiam que, a partir do momento em que os sindicatos representativos de categoria econômica ou profissional decidiam criar essa condição de trabalho para as relações regidas pela sua representação, essa nova condição se incorporaria aos contratos individuais de trabalho regidos por essas normas coletivas. E aí, por exemplo, a criação de um benefício que não está previsto em lei, mas que as categorias entenderam por bem conceder através da negociação coletiva. Por exemplo, um 14º salário, ou a implementação de um plano de saúde para os trabalhadores e para os seus familiares, ou a criação de um adicional que não está previsto em lei, mas é específico desse setor econômico, dessa categoria. A partir do momento que isso tivesse sido criado na norma coletiva, na CCT ou no ACT, isso incorporaria aos contratos de trabalho dos trabalhadores e aí não poderiam mais ser suprimidos, porque incidiria, no caso, o artigo 468 da CLT, que trata da inalterabilidade contratual lesiva. Então, não seria mais possível suprimir contratualmente esses benefícios. Essa teoria da aderência irrestrita aos contratos individuais, ela foi muito criticada e é muito criticada. Não temos muitos defensores dessa teoria da aderência irrestrita. Por quê? A negociação coletiva é um processo dinâmico, é um processo que existe para que os setores da economia, através das entidades representativas da categoria econômica e da categoria profissional, possam se adequar tanto às particularidades do setor quanto às circunstâncias de alteração da economia, da política, das alterações sociais. Então, as críticas a essa teoria da aderência irrestrita foram muito fortes, porque não seria possível que, via negociação coletiva, houvesse a concessão de um benefício que nunca mais pudesse ser suprimido. Senão, não teria sentido nenhum as categorias econômicas concederem um novo benefício na negociação coletiva, elas teriam medo de nunca poder retirar. E, num contexto de crise econômica, em que a negociação coletiva é importante para poder balizar os interesses e transacionar alguns desses benefícios em troca de manutenção de postos de trabalho, de reajustes salariais, de algumas estabilidades no emprego, o sindicato profissional, para conseguir essas conquistas, às vezes, ele abre mão de um ou outro benefício em uma verdadeira transação. Então, a lógica existente da negociação coletiva de transacionar direitos, ela ficaria prejudicada se fosse aplicar essa teoria de aderência restrita, que viraria uma cláusula contratual. Essa primeira corrente, então, ela foi bastante criticada e não foi adotada. E a gente tem, então, as duas outras correntes. A segunda, que é da aderência limitada pelo prazo de vigência, ou seja, essas pactuações feitas na Convenção Coletiva de Trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho, incidem nos contratos individuais, mas limitados ao prazo de vigência. E a terceira corrente, que é a da aderência limitada por revogação, ou, como a gente costuma apontar,
essa corrente, como a corrente da ultratividade das normas coletivas, é a corrente que fala que incidem nos contratos de trabalho, teriam uma aderência aos contratos de trabalho até expressa revogação por outra negociação coletiva. A segunda corrente, da aderência limitada ao tempo, ela tem alguns problemas porque não consegue explicar totalmente como que as categorias econômicas e profissionais poderiam simplesmente pactuar todo um conjunto de normas autônomas, incidentes nessa categoria, e, de repente, da noite para o dia, acabou o prazo de vigência, acabaram os 2 anos, por exemplo, de duração do acordo coletivo de trabalho, e, no dia seguinte, as categorias estariam num completo vazio normativo e teriam cortados todos esses benefícios normativos. Essa teoria ela é criticada porque, acreditando que a aderência seria limitada por esse prazo de vigência, no dia seguinte do término da vigência da norma coletiva, por exemplo, um plano de saúde que está sendo concedido a todos os empregados e seus familiares e dependentes poderia simplesmente ser cortado. Os trabalhadores poderiam estar acostumados a um patamar remuneratório recebendo alguns adicionais, por exemplo, que são previstos em normas coletivas, e, no dia seguinte, esses adicionais passam a não valer mais. As cláusulas sociais presentes nas CCTs e ACTs, a gente tem uma tradição histórica nas negociações coletivas e também nos dissídios coletivos, nas sentenças normativas, de manutenção dessas conquistas de cláusulas sociais. Normalmente, no processo de negociação coletiva, o que se discute são questões econômicas, de reajuste, de o que vai incidir na remuneração do trabalhador, nos percentuais dos adicionais, mas algumas condições, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver convenções ou acordos coletivos que prevêem tipos especiais de estabilidade, por exemplo, para trabalhadores com filhos pequenos, ou outros tipos de abonos de faltas, quando o trabalhador precisar fazer provas, o trabalhador que foi estudante precisar fazer prova tem a falta abonada, justificada. Então, existem algumas previsões em normas coletivas que elas, tradicionalmente, são mantidas, são renovadas nas próximas negociações, ou, quando é ajuizado um dissídio coletivo, as sentenças normativas mantêm. E aí não faria sentido. Os críticos da segunda teoria, da aderência limitada ao tempo, falam isso, que, se considerar que, acabando o prazo de vigência, não valem mais as disposições contidas nos instrumentos normativos, vai criar um vazio normativo e até mesmo um problema operacional para as empresas e para os respectivos setores de recursos humanos, de contador, porque, de repente, para de conceder todos esses benefícios, e aí, daí a 2 meses, 3 meses, digamos que tem uma nova negociação coletiva que retoma todos esses benefícios, volta tudo retroativamente, tem que implementar de novo, desfez o plano de saúde, tem que contratar de novo. Então, causa um caos operacional simplesmente deixar de valer e virar um vazio normativo. Então, essa segunda teoria ela recebe essas críticas e, por isso, se desenvolveu a terceira teoria, que é da ultratividade das normas coletivas, da aderência dessas condições limitada à revogação por nova negociação coletiva. Nessa terceira teoria, da ultratividade, os defensores dessa teoria dizem o seguinte: olha, está certo que o prazo de vigência é de até 2 anos, mas, chegando esses 2 anos, as partes que firmaram o acordo coletivo ou que firmaram a convenção coletiva de trabalho deverão fazer novas estipulações, deverão sentar na mesa de negociação e repactuar as condições de trabalho. Tradicionalmente, essas condições sociais vão ser mantidas. Ou, se elas tiverem que ser alteradas, as partes vão ter que transacionar sobre isso. E as questões econômicas, principalmente, que são as mais discutidas nos procedimentos de negociação coletiva,
vão ser colocadas em discussão. As empresas vão falar: olha, a condição econômica agora está favorável, eu posso continuar pagando esse adicional, ou não, está desfavorável, eu estou com medo até de ter uma retração, ter que fazer dispensa em massa, então vamos ter que retroceder aqui em algumas questões, vamos ter que diminuir os percentuais adicionais, por exemplo, reajuste salarial não vai ser o que vocês estão pedindo, vai ter que ser inferior. Estou com essas dificuldades, mas, em troca, a gente cria uma estabilidade aqui por alguns meses para garantir que não vai ter dispensa em março. Então, essas questões todas são discutidas na negociação coletiva. Mas, até que se implante e que as partes decidam o que fazer com as condições que já tinham sido acordadas, essas condições continuam valendo. Então, a ultratividade das normas coletivas parte dessa lógica de que os benefícios concedidos via negociação coletiva continuam valendo até nova negociação. Não significa que eles nunca vão poder ser suprimidos. Eles podem, mas através do exercício da autonomia de vontade dos sindicatos que quiserem pactuar a revogação desse benefício em troca de outro numa transação válida via negociação coletiva. E aí não teria aquele problema da segunda corrente de criar um vazio normativo, de simplesmente inexistir as normas coletivas que estavam devidamente válidas durante o contrato de trabalho dos trabalhadores dessa categoria. Essa história da ultratividade das normas coletivas, é bom a gente frisar que não é invenção brasileira. A questão da incorporação das normas coletivas aos contratos individuais ela é discutida no mundo inteiro. E, se a gente fazer um estudo de direito comparado, verificar as ordens jurídicas na Europa, que têm sindicatos atuantes, a gente vê que a tendência é garantir uma ultratividade às normas coletivas, mesmo quando elas têm prazo de vigência. Por exemplo, na Itália, fiz meu doutorado lá na Itália, na Universidade de Roma, em co-tutela com a UFMG aqui no Brasil. Na Itália, meu orientador de doutorado, o professor Giancarlo Peroni, ele conta que, apesar de haver prazo específico para a validade dos contratos coletivos, lá é muito comum que os sindicatos expressamente prevejam, no teor das normas coletivas, a aplicação da ultratividade, até que venha uma nova negociação. Então, os próprios contratos coletivos lá na Itália prevêem a ultratividade. Isso não é uma teoria que foi criada ou inventada aqui no Brasil, é uma teoria que diz respeito às relações coletivas e à incidência dos instrumentos normativos. Como que isso se refletiu na jurisprudência brasileira? Anteriormente, a gente tem que lembrar do contexto em que as alterações legislativas e constitucionais foram sendo feitas e por que o entendimento jurisprudencial foi sendo construído dessa forma, as razões da construção dos entendimentos. Antigamente, quando a gente tinha essa estipulação só na lei, de não será permitido estipular a duração superior a 2 anos, e a previsão da sentença normativa nos dissídios coletivos, que não está nesse parágrafo 614, está num parágrafo, está no artigo relativo ao dissídio coletivo, mais para frente na CLT. Prevê a sentença normativa com prazo máximo de 4 anos. Quando a gente tinha só essa previsão na legislação, na CLT, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ela foi construída inicialmente à luz de um contexto histórico em que era muito utilizado o poder normativo da Justiça do Trabalho, em que haviam muitos dissídios coletivos. Então, as partes coletivas elas tentavam a negociação coletiva, não estavam conseguindo fazer uma CCT nova, um ACT novo perto da database, já ajuizavam o dissídio coletivo, e era a Justiça do Trabalho que, através da edição da sentença normativa, regia essas relações de trabalho aplicáveis nessa categoria que instaurou o dissídio coletivo. Antes da Emenda Constitucional 45, de 2004, a gente tinha um número grande de dissídios. Era mais fácil, digamos assim, o acesso ao Poder Judiciário na ação de dissídio coletivo. A categoria não conseguia negociar e ajuizava essa ação. Então, a gente não tinha
muito tempo de, digamos assim, de vazio normativo, de discussão de acabou o prazo de vigência, posso parar de aplicar ou não posso parar de aplicar, porque logo depois já entrava o dissídio coletivo fazia a sentença normativa, regulava as relações a partir da data base e resolvia. No entanto, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a gente teve uma profunda alteração no poder normativo da Justiça do Trabalho, que foi a exigência do comum acordo para o ajuizamento dos dissídios coletivos de natureza econômica. Se vocês estão lembrados, a Emenda Constitucional 45 de 2004 foi uma emenda constitucional que fez uma ampla reforma do Poder Judiciário, inclusive do Poder Judiciário Trabalhista, foi aquela que ampliou consideravelmente a competência da Justiça do Trabalho, alterando o artigo 114 da Constituição. Mas, além de ampliar a competência no 114, incluindo vários incisos no artigo 114, a Emenda Constitucional 45 também incluiu, no parágrafo relativo ao poder normativo, a instauração do dissídio coletivo, incluiu uma redação segundo a qual, na falta de negociação coletiva, sendo infrutífera a negociação coletiva, é facultada às partes ajuizarem, de comum acordo, o dissídio coletivo, que a Justiça do Trabalho pode decidir esses dissídios coletivos respeitando as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, a redação do parágrafo 2º do artigo 114, por um lado, dificultou o ingresso, o ajuizamento desses dissídios coletivos, porque aí passou a exigir um comum acordo das partes para o ajuizamento do dissídio coletivo, mas, por outro lado, deixou expresso que devem sempre ser respeitadas as disposições convencionadas anteriormente. E aí, a partir dessa redação do parágrafo 2º, ficou possível defender a natureza constitucional dessa aderência das normas coletivas aos contratos de trabalho, mesmo após o prazo de vigência. Por quê? O dissídio coletivo ele é uma ação que só vai ser ajuizada, só faz sentido o seu ajuizamento depois que já acabou o prazo de vigor da norma coletiva de trabalho que estava aplicável, certo? Se a gente está dentro do prazo de 2 anos de validade da CCT ou do ACT, não é possível a parte propor um dissídio coletivo para discutir as condições de trabalho dentro de um prazo de vigência. Então, o dissídio coletivo ele só vai existir depois que acabou o prazo de vigência desse instrumento normativo. E aí, acabou o prazo de 2 anos e as partes podem resolver de comum acordo levar ao Poder Judiciário a apreciação dessa questão, desse dissídio coletivo. Se o Poder Judiciário, ao apreciar, tem que respeitar as convenções, as disposições convencionadas anteriormente, significa que elas continuam válidas. Esse é o raciocínio que embasou a construção da ultratividade das normas coletivas. E, por isso, aquela terceira corrente da ultratividade, da aderência limitada por revogação, acabou prevalecendo na jurisprudência. Então, ao contrário do que alguns dizem, isso não foi uma criação do TST, dos ministros do TST, uma invenção de moda. Isso foi uma interpretação dada conforme a Constituição, a disciplina constitucional e legal das relações coletivas de trabalho. O TST, antes da Emenda Constitucional 45, ele usava a teoria da aderência limitada pelo prazo, aquela segunda teoria. Então, a jurisprudência achava, não, as normas coletivas valem durante seu prazo de vigência, depois perdem a validade, mas logo em seguida já tem um dissídio coletivo. Quando o Poder Judiciário percebeu que a Emenda 45 dificultou o ajuizamento do dissídio coletivo, e isso causou com que o peso da falta de negociação coletiva pesasse sobre os sindicatos profissionais, pesasse nos ombros dos empregados, começou-se a perceber que seria injusto fazer simplesmente que
é a falta de negociação coletiva e quando as categorias econômicas recusavam dar o comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo, isso criasse simplesmente um vazio de regras, um vazio normativo. E aí, usando essa leitura do parágrafo 2º, que manda respeitar as disposições convencionadas anteriormente, o TST alterou o entendimento e alterou a redação da súmula 277, que é a súmula famosa da ultratividade das normas coletivas. Antes, a súmula 277 falava expressamente que era limitada a sentença normativa, ela era uma súmula utilizada apenas para sentença normativa, não para todos os instrumentos coletivos. Quando ela foi editada originalmente, ela falava que a sentença normativa vigora no prazo assinalado e não integravam de forma definitiva os contratos. Mas, em 2012, depois de toda essa discussão, depois, inclusive, da edição de um segundo item na súmula 277, que falou de um período de tempo em que uma lei previu a incorporação aos contratos expressamente, depois da edição de um precedente normativo que já começou a utilizar a teoria das normas, da incorporação das normas contratuais, a súmula 277 do TST, em 2012, foi alterada para dizer o seguinte: convenção coletiva do trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Eficácia, ultratividade. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Então, foi consolidado pelo TST esse entendimento de que, agora não mais só na sentença normativa, mas falando expressamente das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho, essas condições coletivas pactuadas integram os contratos de trabalho individuais até que nova negociação disponha em outro sentido. Então, ele sinalizou, não é uma incorporação absoluta, mas até que as partes entrem na mesa de negociação, repactuem as questões, esses benefícios não vão poder ser suprimidos. E aí tentou reequilibrar aquela balança, que, à medida em que os sindicatos profissionais ficaram com maior dificuldade para ajuizamento do dissídio coletivo e foram forçados a conseguir suas conquistas pela negociação coletiva, ou, se não tiverem conseguido, pelo exercício do direito de greve, ao mesmo tempo fica... O lado da balança também pende para pressionar um pouco o lado empregador a querer negociar, porque, senão, ele vai ter que manter todas as condições de trabalho anteriormente pactuadas. Então, se ele estiver precisando, num momento de retração econômica, num momento de rediscussão, ele precisar diminuir um pouco esses benefícios anteriormente, ele vai ter que transacionar, ele vai ter que utilizar a negociação coletiva para isso. Então, essa que foi a lógica da alteração da súmula 277 da ultratividade. E o TST passou a entender dessa forma, fazendo uma leitura constitucional da questão. Por causa da repercussão constitucional, o STF foi chamado a se manifestar sobre isso. A gente teve o ajuizamento pela Confederação Nacional das Instituições de Ensino, o ajuizamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF. É a ADPF 323. Ela foi ajuizada, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, lá no STF, pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. E aí, o relator dessa ADPF, ministro Gilmar Mendes, de início, já deu uma medida cautelar. Quem tiver interesse, tiver curiosidade, é interessante ler o teor dessa decisão monocrática dele, que, nessa decisão liminar, resolveu suspender todos os processos e efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutam a aplicação da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas. Nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, ele foi muito incisivo
contra a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, disse em algumas partes da decisão que o TST estaria inovando, estaria legislando, estaria inventando uma questão que não existe, estaria extrapolando o seu poder de julgar com a edição da súmula 277, e já deu liminarmente essa determinação de suspensão dos efeitos da ultratividade das normas coletivas. Então, atualmente, esse panorama jurisprudencial que a gente tem. A gente tem um entendimento consolidado no sentido da ultratividade, mas uma decisão proferida pelo STF, monocraticamente, pelo ministro Gilmar Mendes, suspendendo os efeitos da ultratividade. E aí, nesse contexto, veio o legislador, veio o Congresso Nacional, no meio de tantas alterações promovidas na CLT, e inclui um finalzinho no parágrafo 3º, sendo vedada a ultratividade das normas coletivas. O que a gente vê com isso? As forças políticas, econômicas, que levaram à reforma trabalhista, elas são muito críticas da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho nos pontos em que são vistos como protetivos demais, como se o TST estivesse extrapolando a função de julgador e estivesse querendo se imiscuir nas funções legislativas. A gente escuta esse discurso na mídia e também em alguns pronunciamentos. E aí parece que o legislador quis sinalizar que o TST não poderia ter criado a ultratividade e é vedada a ultratividade. Mas, como nós vimos durante a nossa exposição, isso não foi uma criação do TST do nada. Isso não tem uma base completamente só porque eu quero e porque é protetivo, eu vou incluir a ultratividade. Isso é uma interpretação feita conforme a Constituição. E a decisão dessa questão de se a ultratividade persiste ou não, terá que ser feita pela via da análise constitucional dessa questão. Então, o professor Homero Batista Mateus da Silva, no livro dele, que ele já lançou de comentários à reforma trabalhista, ele fala que, na visão dele, essa inclusão de sendo vedada a ultratividade no parágrafo 3º do artigo 614 é completamente inútil. Porque, para ele, a questão será resolvida com foros de constitucionalidade ou inconstitucionalidade lá no STF. Quando o STF for apreciar a ADPF 323 nos seus órgãos colegiados, e não só a liminar do ministro Gilmar Mendes, mas colegiadamente for apreciar quais as razões da jurisprudência do TST ter sido consolidada no sentido da ultratividade, o que o parágrafo 2º do artigo 114 sinalizou, o que o legislador constituinte sinalizou na emenda constitucional 45, foi no sentido de que as disposições convencionadas via negociação coletiva, elas devem ser respeitadas até outra negociação coletiva. Isso é uma questão constitucional, e, por isso, a teoria da ultratividade ela deve ser mantida ou não? Ou será que o STF vai seguir essa linha do ministro Gilmar Mendes e vai falar, inclusive, que, como a reforma da CLT já vedou a ultratividade, isso mostra a vontade do legislador de não permitir a ultratividade e a interpretará de outro jeito? Então, na visão do professor Homero Batista, isso é uma questão que vai ser discutida pela via da discussão de constitucionalidade lá no STF, e não pela simples aplicação ou não da nova redação da CLT. Mas e agora? E nós, que estamos lidando com processos diariamente, a entrada em vigor da reforma trabalhista, da Lei 13.467, já vai ser agora em novembro, dia 11 de novembro de 2017. E agora? O que a gente faz? Enquanto o STF não julgar essa DPF 323, enquanto não houver pronunciamento, por enquanto, o andamento processual lá está incluindo amicus curiae, várias instituições estão pedindo para intervir como amicus curiae, entidades sindicais representativas tanto das categorias econômicas quanto das categorias profissionais estão sendo incluídas como amicus curiae. Depois vai ter uma discussão, e a gente sabe que esses processos no STF podem demorar a tramitar. E novembro está aí. E aí?
O que a gente faz com os acordos e convenções coletivas e com essa ultratividade ou não? A primeira coisa que temos que lembrar é que a liminar do Gilmar Mendes está valendo. Então, na Justiça do Trabalho, estão suspensas as decisões e todos os efeitos de decisões que discutam ultratividade de norma coletiva por força dessa liminar. Mas, se a gente deixar de lado essa discussão no STF e essa decisão, e formos ler o artigo 614 e o parágrafo 3º, não será permitido estipular duração de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Se, num processo judicial, tivermos que discutir se a ultratividade dessa norma coletiva, que está vigente agora, que está em vigor atualmente, essa norma está válida, mas, ano que vem, acaba o prazo de vigência dela de 2 anos ou de 1 ano, se foi pactuado por um prazo menor, tem ou não tem ultratividade? Qual vai ser a resposta para isso? Alguns doutrinadores, alguns juristas estão dizendo que já se aplica de imediato isso, que é vedada a ultratividade. Então, a partir de novembro, acabou um prazo de vigência de uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, não tem mais ultratividade e esses benefícios normativos vão parar de valer. Outros, como num livro que foi lançado pela doutora Rosemary Pires e Arnaldo Afonso Barbosa, sobre a aplicação da reforma trabalhista no tempo, ou o professor Francisco Meton Neto, que já publicou um livro também da reforma trabalhista, quando eles apreciaram a aplicação no tempo desse parágrafo 3º do 614, eles disseram o seguinte: olha, atualmente, as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho que estão em vigor hoje, eles foram editados, eles foram criados pelas categorias econômicas e profissionais na lógica da ultratividade. Quando os sindicatos concordaram em pactuar esses direitos, eles previam que seriam válidos e continuariam vigendo até nova negociação coletiva. Então, isso deve ser respeitado porque se trata de um ato jurídico perfeito e que deve ser entendido como um direito adquirido dos trabalhadores que pactuaram dessa forma e por respeito ao dispositivo constitucional do artigo 5º da Constituição, que prevê o respeito aos direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos, isso não poderia ser alterado. Então, não haveria aplicação retroativa da lei da reforma trabalhista nesses contratos coletivos, as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho que estão em vigor atualmente. Eles, mesmo chegando ao final do prazo de vigência, eles vão ter a ultratividade, porque a ordem jurídica, o ordenamento jurídico, quando eles foram criados, quando eles foram pactuados, previa a ultratividade. E aí, assim, a vedação de ultratividade passaria a valer apenas para os próximos instrumentos normativos pactuados depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. Então, a gente não tem como prever qual corrente que vai prevalecer, o que vai acontecer, nem o que o STF vai decidir sobre a constitucionalidade ou não da questão. Mas espero que nosso debate tenha sido elucidativo, tenha esclarecido alguns conceitos e que a gente possa, a partir daqui, refletir, estudar, acompanhar a jurisprudência e construir, nos casos e na nossa atuação, uma interpretação a partir da Constituição e a partir dos princípios da proteção, que são tão importantes, da proteção, das normas mais favoráveis, da condição mais benéfica, que são tão importantes ao direito do trabalho. Muito obrigada e foi uma honra estar com vocês nesse seminário virtual. Obrigada.